Bom dia, sou Natália Mello, residente do primeiro ano de Urologia do Serviço do Hospital Federal da Lagoa. Vou apresentar esse trabalho sobre a semiologia do ambulatório, falando sobre a anamnese de exame físico do trato genital. Bem, uma das queixas mais comuns no ambulatório de urologia, falando sobre pênis, é a saída de secreção uretral. Ela pode ser acompanhada de ardência local, disúria ou prurido. A dor também é uma possível queixa e que ela pode ter origem tanto com um pênis flácido quanto com ele rígido. Quando flácido, podemos comentar de parafimose, câncer, herpes e uma dor até referida de cistite ou prostatite. Uma dor oriunda com pênis rígido diz respeito a patologias como peronio, priapismo e até a fratura peniana. Sobre lesões cutâneas, algumas são citadas como o cancro, herpes simples, linfogranuloma venéreo, vanose, que são de etiologia infecto-contagiosa, mas também podemos fazer diagnóstico diferencial com linfonodomegalias inguinais e outras doenças de origem autoimune. Aqui são imagens que mostram, por exemplo, na primeira lesão, lesão de cancro. Essa daqui é uma lesão de herpes, e nesse caso o paciente era imunossuprimido, então elas coalesceram e perderam um pouco da característica de serem com bordas delimitadas. Aqui uma fístula de uma lesão de donovanose, né, que fistulizou, e aqui para um diagnóstico diferencial, doença de BC, né, com a úlcera, que não é de etiologia infecciosa, contagiosa e sem autoimune. Outras queixas relacionadas ao pênis podem falar sobre edema, como filariose, paciente com ascite, uma obstrução linfática, por exemplo, por radioterapia pélvica, ou uma compressão de veias ilíacas, né, resultando em um edema de todos os membros inferiores e também do pênis, bolsa escrotal. Outra queixa possível é hematospermia, que pode estar relacionada tanto à prostatite como à inflamação das vesículas seminais, por exemplo. Falando do exame físico do pênis, o exame estático, é sempre importante a gente retrair o prepúcio, né? E também fazer a diferenciação, óbvio, para observar o fluxo urinário. Entre recém-nascido, a gente pode pensar, por exemplo, numa válvula posterior, né? E em adultos, sintomas lúteos, HPB. As lesões cutâneas, como eu comentei anteriormente, né? A gente tem que observar. Uretrorragia, né? Que pode apontar para uma estenose de meato. E temos que observar também a posição do meato. Aqui nessas figuras, coloquei a classificação da hipospádia, né? Aqui num paciente pediátrico, e aqui a classificação para ficar mais fácil de entender, né? Que pode estar com a hipospádia tanto glandular, quanto distal, proximal e aqui, ó, até perineal. Essas fotos a gente consegue correlacionar. Sobre a palpação do pênis. Uma fibrose dorsal envolvendo a túnica bugínea pode falar a favor de uma doença de peronio. E áreas endurecidas e sensíveis nos fazem pensar em periuretrite. Falando de secreção mais uma vez, na hora que a gente for observar o pênis na hora do exame físico, a gente muitas vezes não vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre uma secreção gonocócica e não gonocócica, as duas podem estar purulentas. Então, a gente vai lançar mão, algumas vezes, de antibióticos de mais amplo espectro. E a gente pode diferenciar, obviamente, com uma secreção sanguinolenta e pensar em situações como presença de corpo estranho, estenose ou tumor. Falando do escroto, as principais queixas são relacionadas à dor, edema, e o paciente pode ter esses cistos, que ele pode relatar como caroços. Pequenos cistos sebáceos são relativamente comuns. A pústula pode ser comum em paciente diabético, ali é uma região bastante purificada, então pelos encravados podem ser uma queixa. A varicocele, né, que ela é dividida em graus, mas o paciente pode chegar com a queixa de sentir peso no final do dia, né, que vai piorando ao longo do dia, e uma sensação de congestão na região. E também fazer esse diagnóstico com a torção testicular, que é uma dor aguda, e muitas vezes não vai estar tanto no consultório, assim, numa emergência. Falando de palpação, ele pode estar edemaciado, né, na palpação por um linfedema genital, pode decorrer, por exemplo, de linfadenectomias radicais nas regiões inguinais e femorais, e é importante fazer
o diagnóstico diferencial entre massas indolores por serem comuns, como hidrocélia, varicocele, dermatocele, tendinite crônica, até mesmo hérnia e o tumor. Então, para a gente fazer o exame dos testículos, é importante a gente palpar com ambas as mãos. Quando ele está ausente, é importante avaliar a região inguinal, né, para fazer um diagnóstico diferencial entre ortopedia e retração fisiológica, pelo menos no primeiro momento, falando de consultório, né? E é importante a transiluminação rotineira, quando a gente vê massas nos testículos, para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre a hidrocele, como está na foto aqui, e um tumor sólido. Lembrando que também o tumor sólido pode, em algumas vezes, estar acompanhado de hidrocele. Então, ajuda, mas às vezes pode ser um diagnóstico diferencial mais difícil. Pode necessitar de exames complementares. Na palpação do testículo, para a gente encontrar tumores, muitas vezes vamos palpar um local nodular, endurecido e pesado. O testículo pode estar com a sensibilidade diminuída à pressão, por exemplo, falando dos tumores, né? E casos em que a atrofia testicular, como por exemplo uma varicocele mais proeminente, pode haver flacidez e alteração de sensibilidade. O exame do epidídimo. Se aumentados ou endurecidos, a maioria das vezes vai ser por infecção. E nesses casos, às vezes ele vai estar tão aumentado, com uma infecção tão importante no local, que a gente não vai nem conseguir distinguir do testículo, pode até formar uma massa única. Os agentes etiológicos mais importantes nesses casos são a Neisseria, da gonorreia, clamídia e E. coli. Um endurecimento crônico, a gente pode pensar em tuberculose, esquistossomose, tem um quadro de tuberculose geniturinária que pode ser formado por fígado estéreo, presença de vesículas seminais aumentadas, próstata nodular e vasos deferentes perolados. Então, quando a gente tiver essa dor também, ela pode estar relacionada a uma inflamação regional, né, como está tudo muito perto ali, e ter a dor referida no epidídimo também na palpação. No cordão espermático, a gente pode achar de diferente no exame físico, é uma tumefação, é um abaulamento da região. Pode ser tanto cístico, né, que a gente pode pensar numa hidrocele ali, ou fazer o diagnóstico diferencial com uma hérnia, ou uma forma de cordão, que pode ser tratada até na cirurgia de hérnia. E, raramente, pode haver um abaulamento, uma tumefação sólida, né? Que a gente vai pensar num tumor, mas é super raro, nesse caso de tecido conectivo. Os vasos deferentes podem estar com alterações de endurecimento, como eu comentei na tuberculose geniturinária, que não é tão comum, e eles podem estar ausentes. O paciente pode, na verdade, chegar no consultório com uma queixa de infertilidade e descobrir que ele tem uma anomalia, por exemplo, congênita, em que ele teve ausência de vasos deferentes. Falando de próstata, a dor prostática não é tão comum. E, em casos agudos, o paciente pode ter a sensação de volume, um preenchimento nessa região perineal. Outros sintomas relacionados à dor, à prostatite, por exemplo, são disúria, aumento da frequência e urgência. Na palpação aqui, o campo mostra essa imagem para a gente tentar diferenciar com o toque uma próstata aumentada por uma inflamação, que ela vai estar como um todo aumentada, e uma próstata com nódulos, né? Então, a gente tem que saber a consistência da próstata, que normalmente ela é consistente, ela tem a consistência da região tenar, e que ela pode ter mobilidade variável. Só que quando a gente estiver falando de câncer, né, ou tiver com um paciente com neoplásico, que a gente sentiu uma nodulação, por exemplo, normalmente essa próstata vai estar pétrea, né, bem endurecida. Falando de ginecomastia, ela pode acontecer em idosos no tratamento da neoplasia de próstata, né, com substâncias anti-androgênicas, pode estar associada a corocarcinoma e a tumor de células de Sertoli, e ocorrer em pacientes com síndrome de Klinefelter, XXY. Falando do exame físico ginecológico, é importante, no recém-nascido, a gente procurar pela presença de seio urogenital, que alguns chamam de cloaca, né? Pode haver fusão dos lábios e o clitóris hipertrofiado, quando a gente fala de hiperplasia adrenal congênita, por exemplo. Bartholinite, por exemplo, relacionada à questão urológica, pode ter como causa uma uretrite ou uma cistite de repetição, né? Cistocele e uretrocele
Podem ser queixas, chegam no nosso consultório, muitas vezes está relacionado a uma retenção urinária, o paciente tem queixas, às vezes também de uma ictus de repetição. Pode ocorrer fístulas, principalmente em pacientes que já operaram antes, né? Fístulas uretrovaginais, por exemplo, ou vésico-vaginais, e o divertículo ureteral, como está nessa foto aqui mostrando de um artigo. E é isso. Bibliografia do Smith, do Campbell, peguei algumas imagens também do Atlas de Dermatologia e de artigos. Pode parar? Pode? Aonde? Aqui? Vai mais.